E é bom isso ser pontuado, porque também existe um pensamento de que não, o ator vai lá e faz. E assim, Não, uma requer formação estudo, grande, né? requer dedicação, requer Sim. leitura, requer técnica. Então, assim. Requer o corpo disponível, né? O corpo tem que estar disponível, a escuta, que é absolutamente necessária. É o trabalho. O ator, é o que você falou, tem uma glamorização, né? Ah, não, eles vão ali, depois eles tiram fotos e. Não, teve muito estudo antes disso, teve muito ensaio, tiveram muitas reuniões, tiveram muitos encontros. Assim como o músico, ele vai ali e estuda anos e anos para tocar aquele instrumento. O meu instrumento é o meu corpo. É o meu corpo estar disponível, estar presente para ele ser atingido. Tocado mesmo. E tocado por emoções e poder passar por mim e chegar a você. Mas o que você falou dialoga muito com até com a população brasileira, que às vezes acha que é só chegar e fazer. E aí cria uma idealização da carreira do artista, de que vocês nasceram prontas, vocês não tiveram que estudar, foi só um dom, e aí chegou e fez. E na verdade tem sido sempre muito difícil convencer o jovem a estudar para tudo. Entende? O quanto que vocês tiveram que adquirir técnicas para na hora pronto. ser natural, né? Você vê na internet tudo pronto. Tudo pronto, né? Pronto e imediato, né? Pronto, imediato, com resultado agora. Entendeu? Não, o meu filho acha, né? Pra isso, né? Vai fazer 14 anos agora e ele acha que isso, mas pra quê? Pra quê? Pra que isso? Porque assim, eu posso conseguir isso assim, porque eles veem, tipo assim, o menino lá, o influencer de 10, 11 anos, já milionário, e fala, cara, ele nem estudou e tá ali, sabe? E eu falo assim, gente, mas aquilo ali é 1 em 1 milhão, sabe? Então, assim, tipo... E mesmo assim, o que vai sustentar ele? Sustentar, não financeiramente, mas como pessoa, como formação de caráter, entende? Que a gente tá falando. Para que ele continue ali, de repente, assim... conseguindo dar conta de tudo aquilo que ele acessou tão rápido. Sabe? É verdade. Assim, o processo está sendo retirado da história. Assim, Exato. O que eu quero e o resultado. Então, todo o processo para se chegar, as pessoas estão tentando... E a gente fala muito sobre o estudo, né? Você... Não, eu só quero fazer isso aqui e daqui ficar muito rico e tirar muita foto. E aqui o meio? O que você fez? E mesmo depois disso, mesmo que você consiga isso, o que te sustenta como formação de caráter mesmo, sabe? Para você conseguir dar conta disso. Não, a formação de caráter, ela passa pelo processo, né? Porque você tem a dificuldade, você tem a cara na parede, eu não consegui tentar de novo, perseverança, persistência, resiliência. Se você não tem o processo, você não aprendeu nada naquilo ali. Exatamente. Exato. Você falou, depois faz o quê? Chegou, vamos supor que conseguiu. Mas e aí? Mas por isso que eles estão assim, né? Hoje em dia eles são todos assim, consegui. E aí, tudo, esse esvaziamento e esse é muito rápido que eles passam, né? Então, talvez também por isso a gente esteja vivendo tanto essa fase de uma saúde mental tão debilitada ultimamente, né? Porque é tudo muito rápido. E como é que a gente lida? O nosso organismo, nossa cabeça, não lida com as coisas de maneira tão rápida. A gente precisa de um tempo para digerir as coisas. E quando tudo é sem processo, tudo é toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, né? Tô feliz, tô triste, quero uma coisa, o que você quer, né? A gente tinha uma coisa antigamente que tinha tempo pra gente entender o que a gente quer, por onde ir. Hoje em dia você não tem tempo pra nada, né? Quer dizer, o tempo é o mesmo, né? Mas o uso dele é completamente diferente. E aí você vê as crianças hoje em dia, os adolescentes, muito perdidos, porque eles têm acesso a tudo muito rápido, mas eles ainda não têm ferramenta para lidar. E assim, essa coisa de tudo ser a todo momento... Tudo imediato, né? É uma conversa que nós temos muito, né? Nós professores, que assim, se você tem uma geração, isso é geracional pela tecnologia, pelo desenvolvimento humano, não estou culpabilizando a geração, não existe isso, mas se você tem uma geração em que tudo é imediato, tudo é naquele... Como é que você diz a um adolescente, um pré-adolescente, ou até mesmo uma criança assim, não, para isso você tem que aguardar. Como assim aguardar? Como é que aguarda? Como é que celular, se ela tá demorando, abriu o Porque assim, aplicativo. eu quero ver um desenho, eu coloco e vejo o episódio que eu quero, no capítulo que eu quero, no momento do desenho que eu quero. E se eu quiser ver de novo, eu vou dando repeat. Se eu tenho que fazer um trabalho escolar, eu vou no chat e mando ele fazer não só a capa, como todo o conteúdo com o número de letras e páginas que eu quero.
E aí você dá um livro e fala, não, você tem que... Vamos ler o livro, mas você não vai usar nada. Você vai começar na primeira página, e aí você vai... E no final... É a introdução. Tem a história. São os prolegômenos. Eu vou ter que esperar, eu vou ter que pegar e vou ter que olhar tudo até conseguir. É uma geração que não sabe aguardar. E por isso, você falou dessas questões, a ansiedade é um grande mal dessa geração. Totalmente. Você tem adolescentes jovens extremamente ansiosos, e isso aí você tem como consequência outras questões, como síndrome do pânico, e, enfim, a própria depressão. A tecnologia, a gente tem que aprender a usar melhor isso. Os trabalhos escolares acabaram, né? Você passa hoje um trabalho, eu não vejo uma criança lendo um texto, uma criança de qualquer faixa etária, olha, você tem que escrever sobre Machado de Assis. Eu não vejo ninguém, mesmo com uma tecnologia, eu não vejo pegando o texto que tem lá, disponível na hora, e parando para ler, não. Ele bota aquele texto em algum lugar, aquele texto já fica pronto. Pega um resumão. Você não adquire conhecimento, você não adquire estrutura, você não adquire o processo. E às vezes processo, ele não conecta o Machado de Assis aqui com alguma outra coisa da carreira dele lá para frente. Quantos psicólogos ficam apaixonados por Machado de Assis? Pelo realismo, pela investigação do inconsciente. Quanto que a gente aprende, parece que aleatoriamente, estudando disciplinas diferentes, que aparentemente não se conectam, mas vão se conectar lá no futuro. Gente, o processo é o que faz a gente chegar da maneira como a gente chega nos lugares, né? Tipo, para um edifício estar pronto, né? Você vai ali começando pelos andaimes, né? E aí e você vai colocando, e aí quando tá pronto, aí sim, os andaimes vêm abaixo, mas aquilo ali sustentou aquela estrutura até estar pronto, entende? Então, como é que você vai fazer uma coisa sem passar pelo processo? Sim. Eu falo hoje em dia que, na verdade, a gente que trabalha com composição de personagem, a gente trabalha com matéria-prima humana, né? Mente humana. A gente está trabalhando com comportamento. Então, como que eu não vou estudar isso? Como que eu não vou lá na base psicológica, psicanalítica, e de todos os campos possíveis, né? A gente empresta nosso corpo para dar vida a outra realidade. Falo que o ator normalmente ele desafia a física quântica porque ele consegue ocupar ter dois corpos ocupando o mesmo espaço. É uma loucura. E a cada circunstância e tema e projeto diferente, a gente tem que mergulhar numa especificidade da personagem diferente. E assim você vai atribuindo habilidades diferentes para você, para o seu corpo, né, para o seu organismo. Então é uma formação contínua e ampla, né, de tudo cabe na nossa carreira, tudo é interessante. Bom. Aliás, toda a carreira, né? Toda a carreira tem uma formação contínua. Os professores estão sempre, os médicos estão sempre alguma coisa nova sendo criada, surgindo. Enfim, eu fico sempre pensando assim, como sendo mãe de um adolescente, né? Como estimular essa geração, sabe? Como é que a gente consegue chegar e dialogar com eles num lugar que vai fazer com que eles queiram, enfim, né? Tipo, o que vocês gostam? O que vocês querem? Sabe? Para além, obviamente, da coisa da internet, do celular, que isso é impossível, né? Você não cria seu filho à parte desse mundo, né? Exatamente. Mas, assim, o que além disso, né? Aí a gente fica tendo até dificuldade hoje em dia, tipo assim, tem que botar no esporte, porque, enfim, são várias coisas, né? As crianças hoje em dia, assim, além da questão da saúde mental, tem a questão da obesidade, porque fazem menos exercício, porque estão sempre na frente de uma tela, etc e tal. Esse estímulo mental ininterrupto o tempo inteiro, sabe? Como é que também você esvazia essas crianças? A mesma coisa do ator, né? Que tá ali lidando, com trolentas informações ao mesmo tempo, num set, no ensaio, enfim. E essas crianças que estão aqui, ó, lidando com um aparato mental gigantesco, um estímulo ininterrupto o tempo inteiro, horas. E aí você fala assim, aí as crianças ficam o quê? Com dificuldade de dormir. Aí vem surgindo questões de hiperatividade, são trolentas, né? Coisas. Como é que a gente lida? Porque a gente está falando da geração que, enfim, eu sempre penso assim, que vai ao teatro, vai ao cinema. Como é que a gente educa essa criança, esse adolescente, para sentar e assistir uma peça 2 horas? Porque até isso tudo influencia nas artes. Hoje em dia é muito difícil você ver uma peça. Qual é a duração? Gente, quando que eu perguntava, isso eu falo assim, meu filho me pergunta, vamos ver tal peça? Quanto tempo? Qual a duração?
Tipo assim, mas não interessa, se a história for boa, sabe? Pode ter 3, 4, tá Exato. tudo bem. E aí, numa última, eu falei, levei ele numa que era quase 3 horas. Ele falou assim, não. Eu falei, então o que, garoto? Senta aí, cara, assiste. Se você não quiser, você vai embora. Ele ficou, mexeu, e a história pegou ele, e ele ficou ali, sabe? Por quê? Porque aquilo ali prendeu a atenção dele. E aí você também aprende, você ensina a criança que o estímulo não tem que ser trolhento, as coisas ao mesmo tempo, não. É uma coisa só, às vezes, mas que te preenche e te dá tempo para aquilo ali, aquele espaço se formar em você. Sabe? Enfim, eu tô falando uma coisa assim que é uma coisa que me preocupa ultimamente. Sim. A questão mesmo de formação de plateia, das pessoas conseguirem se ouvir, se escutar. Mas